Bom, para mim é especial estar aqui. Já trabalhei com memória de arquitetura, acho que esse prédio aqui é fantástico, a Dona Eva, maravilhosa. Um povo sem memória não reconhece seu presente, não imagina seu futuro. Acho que nós temos um problema sério de memória e a velocidade das coisas estão muito rápidas, ocupando isso tudo. Mas eu estou virando gaúcho, e essa história de virar gaúcho é complicada para mim, porque eu gosto de obra, né? Eu ganhei um prêmio bonito dessa minha cidade, mas hoje eu estou ganhando o segundo, que está nesse círculo vermelho, e para mim, me sinto 90 e alguma coisa por cento já mais gaúcho, e é fantástico. Então, por isso eu estou um pouco nervoso, e eu vou tentar descontrair para contar um pouco dessa minha paixão em 18 minutos, que eu tenho a gratidão de ter tido muita dificuldade de aprendizagem, por isso conheci Paulo Freire. Eu era muito gago, então hoje acho que eu não vou gaguejar, acho que eu superei 99% isso. Mas a minha história é gente. Eu era mecânico em Curitiba e Jaime Lerner, prefeito biônico, foi empossado e lhe deram o poder, e ele soube usar esse poder de realização. E as filas de ônibus eram retas, silenciosas, não sei se vocês já ouviram falar de um povo comportado que tem em Curitiba, e ele começou a modificar a cidade. E as filas começaram a ser orgânicas e as pessoas começaram a conversar. Eu, filho de carioca, já admirava o gaúcho internacional, percebia aquilo, né? E eu sou apaixonado por gente, né? Por transformação. Isso acho que permeia todo o meu trabalho. Eu vou passar poucas fotografias de pessoas, mas eu quero que vocês imaginem sempre as mãos dos operários que fizeram as grades, empilharam os tijolos, cortaram a madeira, transportaram. É gente. Quando eu falar em economia e ecologia, em economia eu estou falando de gente. Em ecologia nós estamos falando de gente como parte de um processo que devemos nos reinserir, né? Bem, a gente vai sistematizando o tripé. Solidariedade, para mim, não é religião no sentido corporativo que a gente vê aí, mas é de religare. E eu creio profundamente em religar a conceitos fundamentais. E hoje eu vejo como a biologia, nossa grande mestre, e vejo que precisamos passar de uma fase física para uma fase biológica. E precisamos urgentemente, e não temos 10 anos para essa curva, biologizar a vida, né? Eu vou apresentar um pouco do que eu faço e vai estar muito calcado nessa questão. Se você trabalha com a solidariedade econômica e há regras seculares, e o cooperativismo sistematiza isso há 150 anos, e regras fantásticas, e trabalha muito um termo que essa dicotomia esquerda-direita, rico-pobre, ela é rompida, que é equidade. Socialistas utópicos, lá no século retrasado, discutiam o cooperativismo como uma alternativa. E esse termo equidade vem sendo sistematizado e ele mostra que nós não somos iguais, nós temos que ser justos, né? Então, a solidariedade econômica, se você pratica a solidariedade arquitetônica, biológica, física, edificação, infraestrutura, e se você pratica a solidariedade cultural, a memória, a conexão, você começa a ser solidário. Essa história de ser solidário para o pobre é muito difícil. Isso é bom para quem está tentando fazer de lá, mas para a sociedade é o que não trabalha interdependência. Então, todo o meu trabalho que vem, eu vou contar alguns exemplos aqui, que essa é a minha paixão, é com gente, é com poupança, com realização e com projetos, e para mim, o meu viés é a arquitetura, mostra que a solidariedade tem este grau prático, pragmático. E isso é apaixonante. A gente não está falando da regra, a gente está falando da motivação das pessoas. E isso eu vou mostrar um pouco para vocês. Eu vou tentar encurtar, vamos ver, né? Eu falei dos grandes mestres e quero apresentar 3 aqui. Bom, Paulo Freire maior, da prática à teoria,
a palavra geradora, o tijolo, que ele mais utilizou para os processos de alfabetização. Tijolo é minha palavra geradora porque me apaixonei pela arquitetura, mas hoje a palavra geradora, e que eu pratiquei nos encontros com grupos de 500 famílias, de 300 famílias, era ecologia, economia. Eu falo eco porque tem a mesma raiz, né? Oikoslogia, grande casa, casa, economia, oikos. E vamos falar sempre em coletivização de processos, a nível econômico, arquitetônico, biológico. Rodolfo José da Costa Silva, sanitarista, eu adoro esgoto. Meu primeiro mestre, com 10 anos, ele me ensinou que devemos ser economistas especializados em arquitetura, medicina. Hoje, aí eu fui entendendo que dinheiro é secundário, hoje eu entendo que para ser secundário tem que ter. O trabalho é fonte de riqueza, então se a sociedade não está rica, como a floresta, alguém está levando ou desperdiçando. E o Rodolfo José da Costa Silva me fez economista. Estudei cooperativismo, fui presidente de cooperativa de crédito, mas tudo por uma questão de trabalhar com gente. Mas, na sequência, vou mostrar um cálculo para vocês maravilhoso, que eu tive a experiência. Bill Mollison, eu comi arroz integral desde a década de 70, apaixonado por ecologia, e aí cooperativismo. Um dia, Eco 92, primeiro prêmio Nobel de Ecologia, vem ao Rio de Janeiro, e ele fala que com 7 dedos se muda a cidade. 4 fontes naturais de energia, sol, vento, água e biologia, e 3 elementos do espaço construído, qualquer lugar do planeta tem: edificação, infraestrutura e paisagem. São Pedro já tem telhado vivo e tem um movimento mundial fantástico. Vamos biologizar as cidades, que não é grama. Grama é monocultura, é instável, você precisa trabalhar, regar, podar, tirar inso. Grama é ruim, monocultura é competição. Ele voltou, né? Então, Ecovila 1, na Vila Nova, cultura italiana. Por isso que eu falo em cultura. Se nós estamos na Vila Nova, eu sou descendente de espanhol, um pouquinho de italiano. Lá a gente tem que falar Santo Dio. Lá a gente tem que olhar qual é o movimento secular. Então, nessa Ecovila, nós fomos fazendo um gancho. O nosso sonho é produzir vinho, em parceria com os produtores seculares da Vila Nova, que estão lá. E tem produtores novos já também. É uma casa que tem telhados vivos e não é grama, são solidariedades de plantas suculentas que perseguem as 4 estações, manejo mínimo, riqueza máxima, captação solar, interligado a chaves, a lareira, muitas funções em cada item. A metade do que exige o mercado da Lei de Defesa de Consumidor, que é uma lei da competição. Ali, como a gente interliga e dá mais funções, a gente não cai muito na lei, porque funciona. Um custo mínimo e uma performance maior. Uma espiral de ervas e temperos, que tem um duto de ventilação, que é ligada à escadaria que é projetada como uma chaminé de verão. A gente aprende a usar a casa fechada como se tivesse um aparelho de ar-condicionado funcionando, e desses elétricos, e aquela escadaria puxa o ar, e por 2 entradas vem um ar com aroma. Então é um aparelho de ar-condicionado aromatizado. E isso é um pequeno item, né? Mas todos os prédios podem ser projetados assim, né? E a gente não tem ar-condicionado elétrico e as casas funcionam. Bom, isso é um exemplo da Sulink. Pô, cheio de carro para cobrir, vamos botar parreira. Mas a parreira tem sentido se o trabalho for mínimo, se a cada 3 meses tiver um técnico, a cada ano um agrônomo, e a gente colher com todas as parreiras e levar para os parceiros de bairro e aprender, nem que seja uma uva Viágara, aliás, Niágara, né? Mas que os italianos mostram que também é um vinho saboroso, né, Gilberto? Eu já achei meu parceiro para a Ecovila 2. Vai ter uma vinícola condominial para a cultura. Não se quer ganhar dinheiro com isso.
né? Mas exercitar a cultura através de cobrir os carros é fantástico. E gera trabalho, e gera motivação e festa. Permacultura, na verdade, tudo vale se tem o teatro, a dança, a festa de final de ano. Ali a parreira já crescida. Depois do telhado vivo, que fomos pioneiros, hoje eu estou divulgando aquacultura, né? Sobre as casas, outros animais. Tem mais pet shop do que creche. É impressionante. Eu adoro cão, tenho um cão, mas temos que pensar seriamente nisso. Mas temos que pensar em outros animais. Na minha casa e em outra casa, tenho 2 casas com aquacultura, é outra relação, outra motivação. Minha filhinha é pequena ali, alimenta os peixinhos, a gente pega as tartarugas, é uma outra história. Temos que biologizar. O cão é monocultura, o gato também, e competem, né? Eles caçam. Eu adoro esgoto, e nessa interdependência a água tem que resservir. Tratamos biologicamente as águas, e onde deveriam ser odores, são praças de amores, são praças de aromas. Né? Lírio do brejo, tem helicônias, tem outras plantas que podem botar banco em volta. Tem engenharia, e a bela engenharia, não a cartesiana, essa engenharia que é interligada, que já deu solução. Nós temos que fazer esgotos biológicos em todas as cidades e todos os prédios, e tem técnica para isso. Lá a gente pratica, aquilo é uma água de esgoto cloacal límpida. Você cheira, você olha, bebe, não morre, mas não é potável. Dá para muitos usos. Isso é um filtro no início das plantas, já. Essa é a forma de execução, né? Há uma técnica para isso. Dá para se devolver a água ao subsolo. Quer dizer, você extrai do subsolo, faz 2 ciclos e devolve a água ao subsolo. Essa história de encher de cano no meio da rua e mandar para o rio e que ninguém enxerga, e aí você trata a água absurdamente cara e devolve a caixa d'água, e você aperta o botão e a criança diz assim, saiu água aqui. Isso aí é educativo. As crianças aprendem. Bom, Ecovila 2 agora, como eu dizia, vão ser 56 casas com uma vinícola. Além de arvorismo, ruas mínimas, engenharia mínima, biologia máxima, produtividade máxima, cultura máxima. Né? Sim. Deu FAI na GM, um trabalho 2 anos e meio, eles cortavam grama o ano inteiro, com uma família que ia cortando a grama, e a cada 3 meses são substituídas, porque ninguém resiste. Né? E nós fizemos um trabalho de sucessão natural, foi altamente gratificante. Com os funcionários participando, arrancando insos para dar para a namorada, enfim. Os trabalhos lá com a equipe. Cometal, 94, 48% de inflação ao mês. 500 operários metalúrgicos poupam em 9 meses, $150 mil para comprar área de 12 hectares, $150 mil para pagar projetos e $50 mil para a educação. Se fez uma oficina simultaneamente na Vila Santa Marta, em Santa Maria. Pegamos 5 itens. Me chamaram e falei, eu ajudo vocês. Se vocês fizerem um cálculo, é comigo aqui no quadro, e eu acho isso muito sério, vou falar agora, eu ajudo vocês. Quanto a comunidade de vocês gasta minimamente em excesso de cigarro, álcool, remédio, água, luz e falsos alimentos? Não entrou celular. Na Vila Ecológica, a criança estava com 2 celulares nos bolsos, de 9 anos de idade. 27 milhões de reais em 24 meses. Falei, vocês peçam ao governador como um capital rotativo, mas se coletivizem, porque individualmente só vale a pena consumir. Coletivamente a gente transforma a vida. E vocês são ricos, eles. A secretária de Alvorada parou de fumar, motivada, e é bem essa história, não adianta parar de fumar. Agora, se você pensar na coletivização e na oikosnomia, na coletivização dos recursos, que todos nós somos indivíduos frente a um sistema que compete. Temos que ensinar os filhos a competir. Não, temos que ensinar os filhos a cooperar. E temos que ensinar arquitetos, biólogos, engenheiros, químicos, físicos, músicos a cooperar. E não no sentido religioso do coitado do outro. É de interdependência. E a biologia nos ensina fantasticamente isso.
Prêmio 1995 da ANTAC, PLEA, Comunidade de 20 Famílias, tivemos esse prêmio também maravilhoso, tal, engavetado, que o meu país ainda não despertou. Ainda se dá muito dinheiro às construtoras cartesianas, de lá para cima se dá casinhas, deseducadores insalubres para a sociedade. Hoje, ser indivíduo e votar são os dois grandes direitos que a gente tem. E eu acho que o voto é competidor. E, para finalizar, eu acho que é o meu desafio da década. Não adianta pensarmos na edificação, na infraestrutura, na paisagem, interligar isso, na economia, se a gente já não tiver uma outra questão que é mais interessante, que são os sentidos. Eu falei do olfato, tem uma experiência em Curitiba, da dona Regina, que ela fez um jardim sensitivo, inicialmente para pessoas com deficiência visual, depois para turismo. O tato, o sabor, né, tem como gerar, pela própria arquitetura, e tenho certeza por todas as profissões, né, uma contagem regressiva que eu ponho como meta de disseminação para mim e convido a todos, que é essa contagem regressiva 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5 sentidos, que na verdade filósofos já dizem que são 10, eu quero aprender mais 5. 4 fontes naturais de energia, 3 elementos do espaço construído que qualquer cidade tem trabalhando em ciclos. 2 paradigmas contrapostos, a cooperação suplantando a competição. Cooperação não é romantismo, nem coisa de latifúndios com as monoculturas. A monocultura já tem solução para isso. Um habitat saudável é possível. Se Curitiba foi feito o que foi feito, com aquele povo comportado, e eles têm orgulho da terra, uma coisa que não tinha, imagine que Porto Alegre essa cultura do chimarrão, do convívio, da conversa. As minhas experiências aqui são... Eu sou grato, escolhi morar nessa terra, estou aqui há décadas já, 30 e poucos anos. Tem tudo para se fazer, e toda a arquitetura, inclusive gaúcha, que não se produz. Costaneira é a transposição do tempo e do espaço. 0 de poluição necessária, e tem técnicas, é só a gente acumular a experiência de grandes mestres que tem, inclusive aqui dentro que eu tive mais uns, né? E mais parceiros. Essa contagem regressiva para essa década, e dá tempo. Se nós rompermos com a individualização e, sem romancismos, passar para a coletivização e interdependência dos processos em todas as áreas. É isso que eu tinha para contribuir.